aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro vídeo do canal. Eu fiz uma pesquisa referente aos assuntos que vocês estavam com mais dificuldades, então esse vídeo de hoje vai falar sobre os divisores de um número natural, né, que é um assunto do sexto ano, que pela nova regra da BNCC, ela é apresentada agora no sétimo ano, o cálculo de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Nesse caso, a gente vai começar falando sobre os divisores, tá? Será um vídeo bem curto, né? Eu vou pegar o número 5 e vou ver se ele divide por todos os seus antecessores. Se essa divisão for exata, então esse número é divisor de 5. Então, vou fazer aqui, se 5 divide por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5. Certo? Se eu tivesse o número 10, eu faria de 1 a 10, né? Então, 5 dividido por 1, aqui a gente tem uma regrinha, né? Que todo número divide pelo menos por 1, né? Então, aqui nesse caso vai dar 5. 5 não divide por 2, porque só vai dividir por 2 quando o número for par, e o 5 é um número ímpar. 5 não divide por 3, nem por 4, e divide por ele mesmo, né? Então, aqui vai dar 1. Vocês vão perceber que todo número divide pelo menos por 1 e por ele mesmo, certo? Tanto que isso é uma definição matemática. Quando o número divide somente por 1 e por ele mesmo, ele é chamado de número primo, né? Então, nesse caso aqui, o 5 ele é um número primo. Então, quais são os divisores de 5? 1 e 5, que é ele mesmo. Outro exemplo. Vamos achar aqui os divisores de 6. Como é que eu calculo os divisores de 6? Eu faço a seguinte pergunta. 6 divide por 1? 6 divide por 2? Por 3? Por 4? Por 5? E por 6. Na regra que eu acabei de dizer, pelo menos ele vai dividir por 1, que vai dar 6, e por ele mesmo, que vai dar 1. Percebam que quando eu divido por 1, o meu quociente, o resultado, que é 6, ele também acaba sendo um divisor. Então, nós temos aqui o 6, ele vai dividir por 2, porque ele é um número par. Então, aqui vai dar 3. E 6 vai dividir por 3, né? Porque pela propriedade comutativa da multiplicação, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu fizer 2 vezes 3, 3 vezes 2, eu tenho a mesma. Então, vale para os divisores. Se 6 divide por 2, que vai dar 3, ele também divide por 3, que vai dar 2. Então, vai aí o divisor e o quociente são divisores desse número. Então, nesse caso aqui, os divisores de 6, a gente tem 1, 2, 3 e o próprio 6. Neste caso, o 6 não pode ser considerado um número primo, porque para ser primo, só divide por 1 e por ele mesmo. Vou colocar aqui uma observação. E o 6 tem nome? Tem. O nome do 6 é um número composto. Isso aqui a gente vê lá no sexto ano. Certo? Então, essa é a primeira ideia de como calcular os divisores de um número. Tio Cário, mas e se for um número muito grande? Como que eu faço? Aí a gente tem várias técnicas para resolver os divisores. Uma das técnicas presentes é essa daqui. Vamos pegar aqui, ó. Então, um exemplo, eu quero achar os divisores de 20. Não é viável que eu faça uma divisão por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, né? Até chegar no 20. Então, qual é a ideia que a gente faz aqui? A gente tenta trabalhar com a fatoração. Então, a gente vai pegar esse número, lembrando que fatoração vem de fatores, fatores vem de multiplicação. Então, a fatoração é você transformar um número, aliás, ver o que o número é composto, né? Então, quais são os números primos que formam aquele número? Então, aqui a gente vai fatorar o 20. Posso começar por qualquer número, desde que esse número seja primo. Usualmente, a gente sempre começa, já que ele é par, a gente começa por 2. Mas você pode começar por 5.
tanto faz, tá? Então, aqui 20, se eu dividir por 2, eu tenho 10, por 2 eu tenho 5, e por 5 eu tenho 1. Como que eu vou achar os divisores? Eu sei que o número 20, ele é formado por 2 vezes 2 vezes 5. Então, se eu multiplicar aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 5 vai dar 20, certo? Então, o que eu posso fazer para achar os divisores? Então, eu vou fazer aqui, essa é uma técnica que a gente aprende no sexto, fazer uma barra paralela aqui, e colocar o divisor de todos os números, que é o 1. E agora eu vou multiplicar esses fatores primos dessa coluna pelos meus resultados dos divisores. Assim ele vai obter todos os divisores de 20. Então a gente vem aqui e faz 2 vezes 1 vai dar 2. Não tem mais ninguém para multiplicar aqui para cima. Vamos descer para esse fator 2. Vamos lá em cima de novo. 2 vezes 1. Eu tenho 2, eu não preciso repetir, né? Porque eu já coloquei aqui. E agora a gente desce. 2 vezes 2, eu tenho 4. 4 também é um divisor de 20. E agora, descendo para o último fator, que é o 5, vamos lá em cima. 5 vezes 1, eu tenho 5. Então, 5 é um divisor. 5 vezes 2, eu tenho 10. 10 também é um divisor de 20. E 5 vezes 4, eu tenho 20. Percebam que a gente sempre parte do 1 e termina no próprio número, né? Então, como que eu posso colocar aqui os divisores de 20? Então, vai ser aquele conjunto, vamos colocar em ordem crescente, né? O 1 é divisor, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Essa é a técnica mais utilizada no sexto ano para calcular os divisores. Eu tenho uma outra alternativa que eu sempre dou, é o seguinte: se vocês analisarem aqui, na hora que eu divido 20 por 1, o meu quociente, o meu resultado é o 20. Na hora que eu divido por 2, o resultado é 10. E na hora que eu divido por 4, o resultado é 5. Então, se a gente for pegando o primeiro com o último, forem ligando aqui, o segundo com o penúltimo, e assim sucessivamente, vai chegar uma hora que a gente vai chegar aqui no meio. Perceba que depois do 4 já seria o 5. E como o 5 eu coloquei como divisor, então significa que eu já acabei todos os meus divisores, né? Então, isso só acontece quando o número de divisores é par, tá? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores, então a gente vai conseguir pegar o primeiro com o último. Tio Caio, e se for ímpar? E se o número de divisores for ímpar? Por exemplo, o 25. Então, se a gente for fatorar o 25, lá pelos critérios de divisibilidade, 25 é um número que termina em 5. Então, ele sempre vai dividir por 5. Né? Terminou em 5 ou 0, divide por 5. Então, 25 por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. A gente faz a barrinha lá dos nossos divisores. Vamos colocar aqui o 1, que poderíamos dizer que é o divisor universal, né? Todo mundo pelo menos divide por 1. Então, vamos multiplicar. 5 vezes 1, eu tenho 5. Vou vir para o próximo fator, que é o 5. 5 vezes 1, 5, já está aqui. E 5 vezes 5 dá 25. Então, no caso do 25 aqui, a gente tem 3 divisores, que é um número ímpar, né? Que é 1, 5 e 25. Tio Caio, mas dá certo essa regra? Dá. Se eu fizer o primeiro vezes o último, eu tenho 25. E o número que sobrou no meio? Vai ser sempre ele vezes ele. Então, se eu fizer 5 vezes 5, também vai dar 25. Nesse caso, a gente não vai ter um encontro, né, do primeiro com o último, porque vai sobrar um elemento ali no meio. Então, aquele elemento que sobrar no meio, você vai fazer ele vezes ele para dar o próprio número que você está achando. Nesse caso aqui, o 5 vezes 5 vai dar o próprio 25. Certo? Então, essas são as duas técnicas que a gente pode utilizar. Essa daqui a gente aprende no sexto ano, essa técnica aqui, e essa daqui também, a gente acaba aprendendo no sexto ano, né? Mas uma maneira mais prática aí de resolver os divisores de qualquer número. Tá joia? Isso vale para números grandes, números pequenos, ou seja, qualquer número.
Vamos ver um exemplo aqui de um exercício. Vamos ver aqui para fazer um pouco mais de sentido para a gente. Peraí. Aqui, ó. Vamos pegar por base esse exercício aqui. Quais dos números a seguir estão entre os divisores de 148? Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, né? Que o 148 vai dividir por 1 e vai dividir por ele mesmo, né, que é os próprios 148. Como o número é muito grande, não vai compensar eu fazer por 1, por 2, por 3, até chegar no 148. Então, compensa fazer pelo método prático, né, porque o número é grande. Então, meu método prático, coloco aqui o 148. Lembrando que esse método prático que eu me referi é a fatoração. Aqui são números pares, né? É um número par, na verdade. Posso dividir por 2. Metade de 14 vai dar 7. Metade de 8 vai dar 4. Ainda por 2, 74. 70, a metade é 35. 4, a metade é 2. Então, 35 com 2, 37. Qualquer dúvida, faça a conta de divisão, tá bom? E 37, pela minha experiência, eu sei que ele é um número primo. Né? Se você não souber, é só você ir fazendo a conta se o 37 é ou não um número primo. Então, como 37 é um número primo, só vai dividir por ele mesmo, né? Que vai dar 1. Então, aqui vamos colocar, achar os meus divisores. Lembrando que eu coloco em 1 e eu vou acabar aqui com 148, que é o próprio número, né? Então, por 1 e por ele mesmo. Então, vamos aqui multiplicar. 2 vezes 1, eu tenho 2. Vamos descer para o próximo fator. 2 vezes 1 dá 2. Eu já tenho 2 aqui. E o 2 vezes 2, nesse caso, vai dar 4. Vamos descer para o 37. Então, subiu. 37 vezes 1, 37. 37 vezes 2, vai dar 174. Deixa eu apagar isso aqui. 37 vezes 4. Então, se eu quiser multiplicar por 4, eu posso multiplicar por 2 duas vezes. Então, 37 vezes 2 dá 74, vezes 2, próprio 148. Então, tá aí. Parti do 1 e terminei no próprio número. Então, quais dos números a seguir estão entre os divisores de 148? Então, quem está entre aqui, né? A gente pode dizer que os divisores... Opa. Cadê? Que os divisores de 148 é formado pelo conjunto dos números 1, 2, 4, 37, 74 e 148. Perceba que aqui nós temos uma quantidade par de divisores, então eu posso conferir o meu resultado. 1 vezes 148, 148. 2 vezes 74, 148. 4 vezes 37, 148. Então, os números que estão entre aqui, nas nossas alternativas, vimos que o 1 não aparece. Então, aqui nós temos um problema que vai explicar exatamente a questão dos divisores, tá? Então, o escritório comprou os seguintes itens: 140 marcadores de texto, 120 corretivos e 148 blocos de rascunho e dividiu esse material em pacotinhos, cada um deles tendo um só tipo de material. Porém, todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Sabendo que todos os itens forem utilizados, então o número total de pacotinhos feitos foi. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, nós temos 3 números para calcular os divisores. Tio Caio, por que é divisor? Porque ele falou aqui que dividiu em pacotinhos. Então, eu já tenho que relacionar com a divisão. Cada um deles tem um só tipo de material. Então, não dá para colocar marcador de texto e corretivo no mesmo saquinho. Porém, todos com o mesmo número de itens. Então, tem que
ou seja, mesmo número de itens, significa que essa divisão tem que ser exata. E se a divisão ela é exata, eu já tenho que associar aos divisores, né? E na maior quantidade possível. Epa, eu falo aí 3 palavrinhas. Dividir igualmente, mesmo número de itens e maior quantidade. Então, se eu analisar que eu tenho 3 materiais diferentes, então precisa ser uma divisão em comum. Então, esse conceito, nós estamos trabalhando divisores, é aplicado no máximo divisor comum, conhecido como MDC. Então, qual seria a principal ideia? Eu desmembrar esse MDC. Então, o D são os divisores, o C vem da palavra comum e o M da palavra maior. Então, qual seria a ideia? Primeiro, eu calculo os divisores desses 3 números. Calculei os divisores dos 3 números, eu vejo o que eles têm em comum. Depois que eles tiverem em comum, eu vou identificar qual é o maior. Tá? Essa acaba sendo uma aplicação dos divisores. Tá? Então, vamos às contas. Vamos começar aqui com 140, depois o 120, depois o 148. Vou pegar aqui, 120. Vamos pensar. Eu vou fazer todos os divisores desses 3 números, ou eu posso fazer esses 3 divisores no mesmo processo. Se eu for fazer no mesmo processo, eu posso juntá-los, mas ali eu só vou fatorar por aqueles números em comum. Eu já vou ganhar aí um tempo enorme, né, para calcular esses divisores. Então, já que eu vou fazer os divisores de 3 números diferentes, eu vou identificar o que eles têm em comum e depois eu vou identificar quem é o maior, então eu já posso fazer isso tudo junto. Como fazer isso tudo junto? A gente fatora os 3 números e vai colocar ali, depois da barrinha, do lado direito, somente os números que dividem em comum. Quando a gente tiver todos os fatores que dividem em comum, aquele número é o MDC. Se tiver mais de um fator, eu multiplico esses fatores. Então, se a gente for fazer junto, vou colocar aqui na frente 140, 120 e 148. A gente faz o mesmo processo para os 3. Então, agora, eu preciso saber meus critérios de divisibilidade. Então, olha, 140 é um número par, 120 também é um número par, e 148 também é um número par. Então, eu sei que se eu colocar 2 aqui, esses 3 números vão dividir por 2, porque eles são pares. Então, 140 por 2 tem o 70, 120 por 2 tem o 60, e 148, 14 vai dar 7, 4. Novamente, os números são pares, ó, termina em 0, 4. Então, eu consigo dividir os 3 números por 2 novamente. Então, 70 dividido por 2, nós temos 35. 60 dividido por 2, nós temos 30. E 74 dividido por 2, a gente tem 37. Ok? Pelos meus conhecimentos, 37 é um número primo. Então, se 37 é um número primo, significa que não vai existir nenhum outro número aqui que divide por 37, a não ser ele mesmo. Então, eu não consigo colocar um número aqui na fatoração que vai dividir os 3 ao mesmo tempo. Se eu coloco o 37, o 35 e o 30, eu não consigo fazer a divisão. Ah, tio, mas eu posso colocar 5? Porque o 35, cadê? O 35 e o 30 é tabuado do 5. Eu posso colocar 5 ali? Não, por quê? Porque se você colocar 5 aqui, o 37 não divide por 5. E você está procurando um divisor em comum aos 3 números.
Então, nesse caso, paramos a nossa conta por aqui. Tio, o que eu faço então? Aonde está o MDC? Aonde está o máximo divisor comum? Se eu consegui dividir por 2 duas vezes, então eu faço o produto desses fatores aqui. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, se eu quiser dividir essas quantidades em pacotinhos com quantidades iguais e que seja a maior quantidade possível, eu vou conseguir aqui 4 pacotinhos, tá? Então, ó, sabendo que todos os itens foram utilizados, o número total de pacotinhos feitos. Então, eu sei que 4 é o máximo que eu consigo colocar de marcadores de texto, corretivos e blocos de rascunho. Ah, mas eu posso colocar 4 em cada um. E eu tenho 140 marcadores de texto, então agora a gente vem respondendo. Então, os marcadores, eu tenho 140. Eu sei que no máximo eu posso dividir em pacotes que tenha 4 unidades. Então, se eu dividir 140 por 4, eu tenho 35 pacotes de marca-texto, contendo 4 unidades cada um. Os corretivos, deixa eu descer aqui. Corretivo. Nós temos 120 corretivos. Se eu descobrir que eu só posso dividir em comum desses 3 números em pacotinhos com 4 corretivos, então se eu dividir 120 por 4, eu tenho 30 pacotes de corretivo. Perceba que tem a mesma quantidade de marcador e a mesma quantidade de corretivo. E ainda falta os blocos de rascunho, né? Então, se eu for analisar os blocos, nós temos aqui 148 blocos. Se eu já descobri que eu posso dividir no máximo em pacotes de 4, né, em comum aos 3, então 148 dividido por 4, a gente tem 37 pacotes. Então, qual o número total de pacotinhos feitos? A gente soma essas três quantidades aqui de pacotes, tá? Então, nós temos aqui 35 pacotes de marcadores, contendo 4 marcadores cada um. Nós temos 30 pacotes de corretivos, contendo 4 corretivos em cada pacotinho. E nós temos 37 pacotes contendo 4 blocos. Então, na hora que eu somo isso daqui, eu tenho 12, 3, 6, 9, com mais 1, 10. Então, nós temos no total 102 pacotes. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e clicar aqui no sininho para receber as notificações, e toda semana vai ter vídeo novo aí sobre algum assunto que vocês escolherem, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Fui!